Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia, com o Espírito Miramês, no capítulo 16, os primeiros passos. Na sexta parte, Francisco, Francisco, e ele respondeu mentalmente: Aqui estou, meu senhor, que queres que eu faça? Começa hoje, agora, a tua missão de erguer a minha igreja, fazendo lembrar o que fiz. Deves falar das belezas dos céus, do tesouro espiritual que constitui o Evangelho, como a boa nova para os homens e insistir no bem até o fim da tua vida, sem esmorecer. São essas as sementes da vida, na vida de Deus. O que vais fazer agora é o fruto do que vives, pois as curas são, ante os homens, as melhores testemunhas de que estás comigo. Eles pedem prodígios a fim de despertarem para o milagre das transformações. O curso da vida vai mudar, e aqueles que assentam em tronos de ouro vão te ouvir, porque eu, na verdade, te digo que vou usar as tuas mãos e a tua língua para relembrar o meu evangelho, que por ora está escondido. O ambiente fosforesceu de luzes cambiantes de claridades, se faziam ver em todo o quarto da filha de José Maria. Duas mãos invisíveis tocaram em Francisco, de sorte ele sentir o calor divino em seu corpo humano. A Frânia perdeu um pouco os sentidos, e da sua boca, nariz e ouvidos escorria, como que um gás esbranquiçado, mas de natureza viva. Francisco, impulsionado pela inteligência que lhe falara, levantou-se e tocou o corpo da filha do estalageiro, e esta foi coberta por fluidos imponderáveis e ativos que correram em todo o seu ser, restabelecendo como por encanto todos os tecidos da sua epiderme. Filetes de luz verde claro entraram na sua corrente sanguínea, expulsando e destruindo determinados agentes da desarmonia orgânica. Outros interpenetraram o seu cérebro, localizando-se no centro da vida, vibrando com intensidade em todos os seus centros energéticos, e dali deslizaram por todas as glândulas secretoras, reagindo sobre o baço e o fígado, e descendo como um fenômeno incompreendido pelos homens em forma de secreção para os intestinos. As vias dos meridianos foram desobstruídas pelos fluidos benfeitores dessa, regando o imprestável pelos pés da criatura sofredora. Francisco parecia mudar de cor, como se assumisse a função de fios elétricos, recebendo alta carga de eletricidade divina, despejando-as em forma de saúde e de bem-estar em favor daquela moça filha de Deus, sob a proteção física de José Maria. A moça gemia e suava em forte delírio. O corpo de Francisco, aos olhos espirituais, estava iluminado. O seu coração parecia um pêndulo de luz a pulsar dentro do peito, e sua mente um espelho que refletia o pensamento daquele que foi, era e seria sempre o seu mestre. No êxtase da operação espiritual, Francisco, reconhecendo que Jesus opera por seu intermédio, agradeceu com gratidão, sentindo-se plenamente consciente do que estava fazendo em favor daquela criatura sofredora, aliviando um coração de pai que tanto padecia. Senhor, agradeço-te por tudo que fizeste em benefício dessa família que considero minha também. Não mereço este teu convívio nas minhas andanças e peço-te em favor dos sofredores a luz do entendimento, que eles sejam curados dos males da carne, porém que não se esqueçam do tratamento espiritual e exercitando todos os dias a conduta reta, estimulando a renúncia das coisas supérfluas e desativando os instintos inferiores, corrigindo os desatinos referentes aos impulsos da carne e melhorando as ideias de perdão e de caridade. Nós te pedimos, Senhor, que não nos deixeis cair em novas tentações no que se refere à usura, à mentira e ao ódio, e que cresça em nós o ambiente de paz, aquela que não esquece o trabalho honesto. Nós te pedimos, meu Senhor, em nome de Jesus, o Cristo da vida, que acalmes os nossos gestos impensados que possam ferir os outros e que a nossa vida possa ter sequência, que corresponda às vidas dos santos, mostrando a presença dos grandes sábios juntos de nós. Confiamos que essa nossa irmã, curada de seus males físicos, mas a nossa preocupação é com sua alma, que ela possa ser curada igualmente pelo despertar para a verdade, que seja ela de agora em diante uma luz nascida do amor, que nunca pede e tudo suporta, que nunca exige e tudo dá, que nunca odeia, mas abençoa sempre. Quanto a mim, este seu filho e devedor comum da humanidade,
Ajuda-me a melhorar e a cumprir a tua vontade e não a minha, porque sabes melhor do que eu o de que mais preciso, como servo fiel do teu mandato. Lembro-me, neste momento, de Maria Santíssima, nossa mãe, e das criaturas que ela interceda por nós no reino em que habita, e que guie essa casa na pauta dos deveres que se propôs a seguir, alimentando a fé e cuidando do próximo como se fosse continuação dos próprios familiares. Que Deus, na sua glória e majestade, abençoe a todos nós. A moça já estava dormindo profundamente, coisa que não fazia há dias. O ambiente estava sereno. O português chorava baixinho e os sentimentos da velha não eram outros. Francisco pediu para que todos saíssem do quarto e deixassem a moça sozinha, pois ela estava em condições de rápido restabelecimento. Um leve perfume inundou a atmosfera do quarto, acompanhando os assistentes recendendo por toda a casa. A alegria era indescritível e a esperança dos três personagens era vê-la no dia seguinte. Francisco não estava enganado, sabia da cura instantânea da moça, porque tinha ouvido quem nunca falara mentiras. No outro dia, a moça acordou cedo, chamando a criada com alegria. Afrânia, vem cá, chama igualmente meu pai, chama meu pai. Afrânia, eu estou curada. Que bom, meu Deus, eu estou curada. Sinto-me perfeitamente bem. Graças a Deus, eu tive um sonho, Afrânia. A criada. É difícil, dá um embargo na garganta. A criada, logo chegando, ouviu a narração da senhorinha Adália e ficou espantada, dizendo em seu íntimo: aquele homem é um santo. O senhor Francisco é um santo. E foi correndo chamar o seu patrão. Este chegou correndo, abraçou a filha, chorando e dizendo: graças a Deus, ele nos ouviu, ele ouviu as nossas orações e falou alto. Esse homem é um santo. Manda procurar Francisco para que ele presencie o que foi feito pelas suas mãos. Beijou as mãos da filha, que ainda fraca, mas perfeitamente limpa das chagas que antes estavam em evidência por todo o seu corpo, pediu comida. Toda a família se movimentou, festejando o acontecimento de cura instantânea de Adália. Procuraram Francisco e seus companheiros, porém não os encontraram. Saíram todos de madrugada, deixando um simples escrito pelas mãos do Frei Leão. Estimados amigos José, Maria e família, agradecemos por tudo o que fizeram por nós. A nossa gratidão é tamanha que somente Deus lhes pode pagar. Rogamos as suas bênçãos para toda a família e para a irmã que estava enferma, pedindo de coração a Jesus que a acompanhe sempre em suas lutas. Desejamos a todos muita paz e bastante trabalho em favor dos pobres, dos famintos e dos nus. Fomos obrigados a partir sem as devidas despedidas, que o coração não aceitou. Pedimos desculpas para esta nossa falta. Somos sempre seus devedores, mas o dever nos chama para serviços urgentes no campo da religião. Orem por nós, que os seus sentimentos de fraternidade muito poderão nos ajudar, já que bem sabem dos nossos ideais. Algum dia poderemos nos encontrar, se Deus quiser. Um abraço fraternal a Deus, do servo que muitos os estimam, Francisco. O dono da estalagem ficou inquieto por não ter encontrado Francisco e seus companheiros. Também Dona Zita, sua filha, e a Frânia. Mas o que fazer? Ele tinha de atender primeiramente a Deus e a Jesus. Então a gente para por aqui. E como eu já imaginava, né, a gente segura o mais que a gente pode a emoção. Eu já chorei bastante na frente de vídeo aqui estudando, gente. Hoje eu tô tentando ser um pouquinho mais disciplinada, né? Mas dá um nozinho na garganta ferrado, dá. Imagina, uma pessoa que tá sofrendo há tantos e tanto tempo. Vem uma pessoa iluminada como Francisco, faz um trabalho maravilhoso espiritualmente em cima dessa moça. E recompõe, reestrutura, revalida todas as suas células de forma que ela se torne uma pessoa mais saudável. E ali tinha um merecimento e tinha um porquê, né? Por isso que quando algumas pessoas vão fazer cirurgia espiritual ou tomar um simples passe no centro espírita, eles ficam frustrados ou alegres de acordo com o resultado, né? Algumas pessoas já vão tantos e tantos anos tomar passe ou fazer cirurgia espiritual e não melhora quase nada. E outros vão uma vez só, toma passe e fica tinindo.
A questão não é o passe, não é o passista, não é o centro, não é a cirurgia, não é o espírito que está ali auxiliando. A questão é a pessoa. Se chegou o momento, se tem merecimento. Ah, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu faço tanta coisa boa. Hoje, criatura, você faz coisas boas, mas e lá atrás? O que você já fez? Não, desde que eu nasci. Mas e na outra encarnação? Não, já me falaram que na outra encarnação eu era uma freira. Tá, tudo bem. E na outra encarnação? Nós não estamos aqui recolhendo, recebendo coisas que aconteceram ontem. Nós somos espíritos errantes há quantas e quantas encarnações. E Deus não dá pra gente tudo de uma vez, porque a gente não vai aguentar. Vem em parcelas. E às vezes dentro dessas parcelas demora para vir algo que a gente já esteja um pouquinho mais maduro para receber, porque se der uma doença, para quem tem vontade de se matar, o cara se mata e não vai aguentar a doença. Então ele espera a gente amadurecer para segurar a barra, né? Eu percebo assim que se eu tivesse poliomielite com 20 anos de idade, eu teria entrado num estado depressivo e não teria avançado em nada. Então Deus sabe que lá atrás não adiantava me dar aquilo. Eu aguentei, e aí algumas vezes eu falo assim, nossa, foi porque eu passei muito nervoso, foi porque eu era uma pessoa muito estourada, porque eu era uma pessoa muito, tudo eu tô certa, tudo autoritária, né, só do meu jeito, então foi por isso que eu peguei poliomielite, foi por isso que ela desenvolveu. É o primeiro estalo que dá, né, no despertar da consciência, mas na verdade não é só isso. Eu já fiz 2 cirurgias, 3 cirurgias espiritual. Eu tomo passe sempre que eu vou num centro espírita, né? Eu faço o evangelho no lar. Eu fiz o meu último evangelho agora na segunda-feira. Eu tava caidinha. Quem acompanha o canal sabe que eu não ando muito bem. Só de olhar pra cara já percebe, né? Que é uma carinha de monstro. Já não sou bonita. Ainda depressiva, né? Triste. Aí já viu. Depressiva não, mas triste, né? Aí a cara fica 10 mil vezes pior. Fui fazer uma palestra na terça-feira passada. Eu olhei as fotos que o meu amigo registra. Eu falei, gente do céu, pega essas fotos e joga no lixo. Né? Que horror, que cara que eu tava, que só Jesus. Hoje eu tô com uma carinha melhor. Hoje eu olhei no espelho assim e falei, hoje eu tô com uma carinha melhor. Mas não é me desfazendo de nada nem de ninguém, mas sou eu, né? Todo mundo quer me ajudar, mas eu preciso me ajudar. E aí na segunda-feira eu sentei aqui nessa cadeirinha, fui fazer meu evangelho. E a gente fala assim, o evangelho sozinha é coisa nenhuma, gente. O evangelho, além de eu ter o mosca morta aqui, ó, que não sai de perto de mim o tempo todo, só de noite, na hora que ele vai pra cama dele, né? Além de eu ter o Mike fazendo evangelho comigo, eu tenho a equipe espiritual que vem, né? E eu não vejo, mas eu sinto a energia mudar da minha casa. Minha casa é um poço de tranquilidade, né? Não tem nada aqui. Eu não consigo, nem o Mike eu ando brigando mais. Quando eu brigo com ele, eu me arrependo, porque é o único companheiro que eu tenho, eu vou brigar com ele. Então, assim, aqui não tem nada movimentando, né? A energia que tem é minha e do cachorro. Então, é uma tranquilidade, né? Só que a gente fala assim, nem mesmo numa ilha, isolado, sozinho, a gente vai ter paz se dentro não tiver paz. Então eu procuro cultuar essa paz aqui dentro. Então, geralmente minha casa tá zen, né? Só que minha cabeça tava fervulhando, uma série de coisas tava passando na minha cabeça, o passado, o presente, pessoa que eu amo, que tá fazendo umas coisas que tá sofrendo, eu não quero que a pessoa sofra. E aí eu sofro junto, e aí o passado batendo na minha porta e falando, tá assim, talvez a culpa seja sua. Aí vem aquele sistema de culpa, aí vem aquele despertar de consciência, chacoalha e fala assim, realmente, você falhou nisso, você falhou naquilo, mas já falhou, já foi, vai fazer o que agora? Né? Lá atrás você não pode voltar. Peguei uns vídeos, peguei alguns artigos, comecei a estudar sobre culpa, porque eu comecei a me culpar demais, e entrei naquele estado de definhar dentro da minha culpa, né? E aí definhar por definhar, eu já estou definhando. Falei, meu Deus, eu só estou piorando. Aí eu fui ler sobre doenças autoimunes, é muito disso, né? De você se culpar. Aí a doença, ela acelera no teu corpo, porque é o teu corpo brigando com você, é o teu corpo te agredindo. E se você fica na tua cabeça te agredindo, te culpando, isso daqui acelera. Aí comecei a estudar esses trâmites aí também, eu falei, não, peraí, tá tudo errado, eu preciso, né? E durante o evangelho, sentadinha aqui, eu fui ver. Fora da caridade não há salvação, era o tema.
Eu já tinha lido Fora da Igreja Não Há Salvação. Na semana eu falei sobre isso no outro canal. E aí eu comecei a pensar com meus botões. Eu falei, peraí, eu posso ter falhas e tenho. Eu errei pra caramba no passado. Eu erro muito ainda no presente. E vou errar muito no futuro. Eu sou um espírito atrasado que está tentando caminhar. Eu sou individual. Assim como eu tenho as minhas falhas, a pessoa ou as pessoas em minha volta também têm as suas falhas particulares, as suas escolhas e as suas consequências. Não posso colocar as minhas ações, as coisas que eu fiz para uma determinada pessoa, como desculpa das escolhas erradas que ela tem hoje, né? Isso não é certo eu fazer. Ela podia ver os meus erros todos e falar assim, eu não vou errar igual essa fulana e vou partir daqui por diante um outro caminho. E agradecido pelo caminho que ela me ofereceu, que é o que ela podia oferecer, mas não é o que está acontecendo, né? E aí eu comecei a me desvincular com esse passado, comecei a me desvincular da culpa, comecei a me desvincular naquele momento do evangelho. Olha quanta coisa em meia hora. Comecei a me desvincular daqueles pensamentos, comecei a me desvincular daquele sentimento e fui lendo ali, Fora da Caridade Nossa. Aí eu caí na real, falei, peraí, eu posso ter feito um monte de coisa e faço um monte de coisa errada, mas e as coisas boas que eu fiz? Né? Tá guardado aonde isso? Não tá em mim também? Então eu também tenho o direito de falar que eu erro, eu já errei, mas eu também acerto. Então cai naquela questão, né, do que eu fazia uma dinâmica com as minhas crianças, né? Eu colocava uma tabuada na lousa, eu colocava 9 continhas certas e uma errada, e as crianças ficavam nos gritos, professora, professora, aquela conta não dá esse resultado. Eu falava assim, caramba, mas e as outras lá que eu acertei? Não, aquilo lá tá tudo certo, 9 estão certas, mas tem uma errada, professora. Eu falei, então, mas vocês só estão vendo o meu erro? E os acertos que eu tive ali, vocês não estão vendo? Ah, tá, professora, é verdade, a senhora acertou mais do que errou. Então, naquele momento do evangelho, levantou esse negócio em mim. Eu falei assim, poxa, eu ensinei tanto os meus alunos e as pessoas a verem mais as qualidades das pessoas do que os defeitos, e eu só estou vendo defeito em mim. Isso não é justo, eu estou me acabando, né? E eu já tenho as minhas torturas físicas, que são consequências das coisas erradas que eu fiz. Eu não preciso me torturar mais do que isso. Eu só tenho que saber passar. Então eu posso tomar todos os passes do mundo, eu posso fazer todas as cirurgias do mundo, que eu acredito que eu acredito, não sei se eu estou certa, eu acredito, não é me colocando como vítima, mas me colocando como uma pessoa consciente. Eu preciso da poliomielite, né? O dia que Deus encontrar em mim uma melhora espiritual ao ponto de que eu não necessito mais da doença, Ele mesmo vai entrar em providência. Nos passes que eu tomo, nas cirurgias que eu faço, vai acontecer a melhora, como aqui nessa menina. Certamente a família era uma família mão de vaca, pelo que eu entendi, uma família muito materialista, e aí foi necessário despertar dessa menina através das dores que ela sofreu, para ela, o despertar espiritual e para a família. Então não acontece nada na nossa vida que seja por acaso. As melhoras ou as pioras que nós temos físicas são justamente devido ao nosso desenvolvimento espiritual. Se ele está melhorando, não tem necessidade de sofrer. Se você está estagnado, você precisa ser empurrado, né? E às vezes a gente é empurrado pela dor, porque pelo amor não foi suficiente. Então, para nós é uma lógica, nós que somos espíritas é uma lógica, mas para aqueles que não são espíritas, para aqueles que não acreditam nisso, vamos falar assim: espírita gosta de sofrer. Espírita não gosta de sofrer, ninguém gosta de sofrer, ninguém é masoquista. Só que a gente tem um entendimento que às vezes o sofrimento é necessário. Podemos buscar pela cura? Podemos buscar tratamento? Não só podemos, como devemos, é obrigação. Temos um corpo, temos que cuidar. Temos uma mente, temos que cuidar. Um psicólogo, psiquiatra, terapia, tá todos os recursos aí. Hoje tem recursos alternativos. Outro dia eu estava vendo aquele recurso alternativo de constelação familiar. Não é espírita, mas algumas casas espíritas estão errando de colocar dentro da casa como um tratamento espírita. Não é espírita, mas é um tratamento alternativo, de você compreender o processo familiar, os relacionamentos familiares. O vídeo eu achei bem explicativo sobre constelação familiar. Então, para isso, eu acho que a pessoa tem que abrir um espaço não espírita e fazer o tratamento de constelação familiar, que é um tratamento alternativo. E pelo que eu vi do vídeo,
Explicativo é um tratamento que vale a pena para aqueles que têm conflitos familiares. Aqueles que têm um conflito interno, né, situações mal resolvidas, que precisam fazer, né, o tipo de um entendimento de quem ele é na sua profundidade. Eu acho que a apometria seria muito bom, mas não dentro de uma casa espírita. Eu já errei de trabalhar dentro de um trabalho de apometria onde tinha comunicação espiritual. Eu não estava me sentindo muito confortável por uma coisa ou outra, as pessoas maravilhosas em minha volta, mas o trabalho no lugar errado, eu acreditei. Aí eu falei assim, não, é melhor eu parar com esse trabalho. Eu estava entrando numa porta que não era a porta que eu acredito. Então eu me senti desconfortável e eu saí, mas cada um, cada um. As pessoas que estavam ali, eu tenho amizade com elas e gosto muito delas. Né? Sou muito grata pela oportunidade que me deram de trabalhar. Porém, eu vi que o trabalho não era aquele que eu acredito. Né? Eu acredito na doutrina espírita daquela raiz, né? Aquela que é a doutrina espírita, né? A base dos livros do Kardec, ponto. Então, assim, e eu ainda sou muito sem vergonha que obras do Kardec eu fico sempre protelando. O ano que vem eu vou dar um jeito de trabalhar o livro Céu e Inferno. Eu tenho desejo de estudar esse livro, mas eu tenho receio de não saber entender ele. Mas o ano que vem, em janeiro, eu começo. Né? Eu já sento aqui por 5 horas, eu vou sentar por 6. Mas eu vou fazer o livro o estudo do Céu e Inferno. E provavelmente eu vou abrir um canal no YouTube para isso. Eu não sei não, eu tô pensando, tô estruturando isso na minha cabeça. Ou no YouTube, ou no Facebook, numa página, mas eu vou fazer o estudo do Céu e Inferno. Então, quanto mais a gente estuda, é isso que eu gostaria de chegar, né? Onde eu queria chegar. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se instrui, mais a gente vai percebendo que doenças, comorbidades, né, problemas de convivência, problemas, né, no nosso íntimo, no nosso ser, tudo isso está ligado ao nosso desenvolvimento espiritual. E para a gente, quanto mais a gente quiser desenvolver, mais a gente tem que estudar e compreender. Para que a gente não fique jogando na conta de Deus, do tipo assim, poxa, aquela pessoa já fez 10 cirurgias e Deus não tá vendo isso? Não, imagina, Deus tá vendo. Só que a pessoa não tem ainda o merecimento de cura. Se uma pessoa como eu, que é estourada, né, que fala pelos cotovelos, que às vezes fala coisa que não deve, eu ainda não tenho aquele filtro assim do tipo de falar alguma coisa para a pessoa que eu não magoe. E geralmente quando eu vou falar alguma verdade minha, né, eu magoo, eu machuco as pessoas com a minha fala. Então, enquanto eu não me moldar, enquanto isso não melhorar em mim, para que melhorar a doença? Para eu ficar zerada, ter mais potência para falar mais besteira? Então é isso, é correção. A comorbidade não vem para eu ser coitada, ela vem para me corrigir, para eu ser mais pacata, para eu parar para pensar mais naquilo que eu falo, para eu poder ser uma pessoa mais humilde, para que eu seja uma pessoa que entenda que eu não consigo viver sozinha, que eu preciso da ajuda do outro, porque antes eu achava assim, né? Não tem aquelas figurinhas de Facebook que falam assim, mulher que vive sozinha não precisa de ninguém. Homem morre de medo de mulher que vive sozinha. Não tem essas frases? Gente, é um absurdo. Ninguém, nem mulher, nem homem que vive sozinho é dono de si. A hora que você cair numa cama, que você precisar que alguém vá lá trocar suas fraldas ou levar que seja um chá para você na cama, você vai ver que você não consegue viver sozinho. Eu pago para alguém lá. Você paga se você tiver dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você vai ficar pedindo pelo amor de Deus que apareça alguém que te leve um copo d'água na cama. Então viver sozinho é balela. Ninguém vive sozinho, não. A gente precisa dos outros, sim, para qualquer coisa. Qualquer coisa. Teu chuveiro queima, você sabe trocar? Parabéns, ótimo, então tá. O teu telhado quebrou, você consegue subir no telhado? Não, né? Então você vai precisar de um pedreiro. Ou seja, em algum dado momento você vai precisar de alguém para alguma coisa. Então ninguém vive sozinho, coisa nenhuma. E nós precisamos saber nos relacionar com as pessoas. À medida que a gente aprende a nos relacionar, à medida que a gente aprende a ser boas pessoas, que a gente pratique mais a caridade, que a gente comece a desenvolver os dons de Deus que nós temos dentro de nós, que nós somos filhos do Criador, as doenças, as comorbidades, as dores, os sofrimentos, eles vão se extirpando. E aí, Francisco dá tchauzinho para a família e vai embora numa carta, não porque ele está desdenhando, mas porque o coração dele é tão bom que ele sabe que se ele ficar lá, eu preciso ir embora, o dono da estalagem vai falar, não vai, fica mais um pouco, né? E ele tem a missão dele. Então, quando nós temos as nossas missões, nós não podemos deixar que nada nem ninguém atrapalhe.
Então, como ele tem a consciência de que ele está ali para fazer uma reforma na igreja, não nas pessoas diretamente, mas através da igreja, então ele tem que ir, né? E a gente tem que entender. Eu, por mim, se eu tivesse nesse contexto aqui, eu ia atrás do Francisco, que eu sou muito atrasada. Eu falo, não, fica aqui mais um pouco, né? Mas é aquela dependência emocional de querer ter algo tão bom pertinho da gente, não é verdade? Por isso que eu sou baba-ovo do Francisco. Como. Aí já dá aquele trabalho de novo. Como eu gostaria de ter ele aqui, pertinho o tempo todo. É um paizão.